E aí, pessoal, tudo bem? Sou Bruno Gamba, biólogo, geneticista, head de negócios da Biostock. Hoje nós vamos começar mais uma rodada do Bate-Papo Biostock. Nosso convidado é o William de Andrés, CEO do Grupo BR4. William, bom dia, apresente-se, por favor, fique à vontade, conte um pouquinho sobre o Grupo BR4, sobre o William de Andrés, enfim, fique à vontade. Bom dia, Bruno, como está? Bom dia a todos que nos ouvem aqui nesse canal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Biostock, para que a gente pudesse participar desse bate-papo. Fiquei muito feliz com esse convite e espero que a gente consiga trazer uma discussão bastante importante diante de todo esse cenário que a gente vive hoje. Bom, como você disse, meu nome é William, eu sou do time da BR4. A BR4 é uma empresa que nasceu em 2010, ela nasceu com um propósito um pouco distinto daquele que ela segue hoje, era uma empresa puramente de pesquisa e desenvolvimento, Naquela época, nós desenvolvíamos um projeto PIP, são os projetos de inovação em pequena empresa, que tem um cunho de financiamento da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E, naquele momento, o nosso projeto ele era de desenvolvimento de um equipamento médico, Foi um projeto bastante interessante, que eu trouxe ele da minha temporada dentro da universidade, onde nós trabalhávamos com um dispositivo biomagnético capaz de medir pequenas quantidades de ferro no trato digestório e, por conseguinte, nos dá parâmetros da fisiologia do trato digestório que são importantes em clínica médica. Bom, nós desenvolvemos esse projeto, foi um projeto bastante interessante, mas ele ainda, desde aquela época, ainda tem muitas arestas de engenharia eletrônica para ser aparadas, Ele continua em pesquisa, continua sendo trabalhado, mas ainda hoje precisa de muita coisa para chegar numa plataforma amigável, simples de ser utilizada, na clínica médica. Bom, diante dessa exposição, a gente tinha lá a empresa, desenvolvíamos essas pesquisas e a gente pretendia fazer outros trabalhos, continuar desenvolvendo outras pesquisas eventualmente, e também explorar o mercado, uma vez que a gente estava completamente envolvido, fazia parte do nosso DNA, todas as coisas que envolviam life sciences. E à medida em que tinha uma prática bastante grande, com equipamentos, com insumos que são usados nos laboratórios de pesquisa, de indústria, de diagnóstico, surgiu a ideia de a gente começar a trabalhar com representações desses produtos, Então, lá em 2010, a gente começou com essa ideia e foi evoluindo ao longo dos tempos. No começo foi um pouco difícil, porque a gente, tudo que está começando, a gente ainda não tem a experiência nem a confiança do mercado, São parâmetros que a gente precisa conquistar e vem com um certo tempo, Mas a gente foi se desenvolvendo. E ao longo desses anos, a gente conquistou a confiança de importantes produtores de equipamentos, Então, hoje nós somos, por exemplo, representantes da Eppendorf, que é uma marca muito renomada no mundo, Somos representantes de outras empresas, de produtos, de insumos para biologia molecular, como a New England Biolabs, a Zyme Research, Invivogen, PolyPlus, dentre outras, E a gente também conquistou a confiança de fábricas do Brasil, de produtores de equipamentos brasileiros, como a GAK, a Fisatom, entre várias outras empresas, Então, essa foi a prévia da nossa história, o modo como a gente começou a trilhar esse caminho e que trouxe a gente até aqui para que a gente se tornasse uma empresa com um segmento tão forte quanto é hoje, na representação de produtos para laboratórios de pesquisa e indústria, Então, esse foi um panorama aí, de como as coisas surgiram, de como a gente chegou nesse ponto. Legal. Foi bem uma transição, então, mesmo
da academia, né, do desenvolvimento científico com posicionamento de mercado e tal. E aí, esses 11 anos, né, que você comentou, que está desde esse início nessa luta, você, quando posicionou, quando entrou para o mercado, de fato, Life Science como representante, né, quando você posicionou o Grupo BR4, somos, sim, representantes, vamos atrás dos parceiros, vamos atrás de grandes empresas, como você citou, a Eppendorf, a Zymo, enfim, quando você traz essas parcerias, essas representações para o mercado, como você sentiu essa ideia de colocar a ideia para frente, né? Como você sentiu isso e como que você, logo de cara, foi se desenvolvendo, você buscou, o que você buscou no mercado em si para fazer essa transição, né, que foi, acho que, bem lógica, pelo que você está me dizendo, foi bem construída, mas algo foi motivacional, qual foi seus focos, como que você norteou tudo isso, essas dificuldades de início? Isso tudo, Bruno, tem uma raiz bastante simples, né? A gente, como qualquer empresa, como qualquer pessoa que está iniciando um trabalho, né, no Brasil, nós nos tornamos grandes especialistas em solução de problemas, né? A gente vive um dia após o outro, vai se debatendo com as dificuldades e buscando formas de inovar e de se perpetuar, né, no negócio. Nós nascemos como uma empresa de pesquisa científica, né? Então, no início, nós tínhamos um projeto, né? Esse projeto de pesquisa vislumbrava desenvolver um aparelho para, então, a gente fazer exploração comercial de venda, né, de aplicação desse equipamento. Toda vez que a gente está trabalhando com pesquisa e desenvolvimento, são projetos que demandam muito tempo e muito investimento. E tudo isso precisa de uma fonte de recursos para manter isso funcionando. Então, a gente, à medida em que vai vendo essa necessidade, a gente começa a buscar se posicionar com uma carteira variada, né, em diferentes segmentos, em diferentes áreas de atuação, para que a gente consiga obter resultados financeiros e poder, então, investir nessas linhas, né, de pesquisa. A gente nunca deixou de ser uma empresa focada em pesquisa. A gente gostaria muito de que essa linha inicial, essa vertente que deu origem à nossa empresa, ela se perpetuasse. Então, pensamos, precisamos de ter uma carteira variada que sustente todo o projeto da empresa em si, né, que possa custear seus colaboradores e que permita que a gente consiga angariar recursos para investir nas pesquisas. Então, esse foi o ponto, né, de inflexão, de onde a gente imaginou que seria importante, né, buscar essa carteira variada, trazer novos negócios para a empresa e, né, dividir o nosso tempo, né, em vez de a gente trabalhar a semana toda com pesquisa, a gente trabalhar, então, parte do tempo com pesquisa, parte do tempo com novos negócios, com representações, né, sendo vendedor, né, e por aí adiante. Legal. Bom, isso levou a gente para esse caminho. E aí, a gente, quando conquistou algumas marcas mais importantes, a gente passou a ter, né, um portfólio mais abrangente, né, de maior interesse dos laboratórios, né, e isso nos projetou de uma forma muito mais forte, né, para que a gente se animasse em continuar nesse processo, né. Isso vai bem de encontro com um terceiro tópico que eu gostaria de abordar contigo, que é a questão das oportunidades, né. Então, como você falou, o cientista, nós viemos da academia, nós temos como base a entrega de soluções, seja ela em grande escala, seja ela mínima ali para o seu, pensando num único projeto, por exemplo, numa única pergunta, né? Mas a gente está atrás de soluções. E você, nesse movimento, sim, você buscou soluções justamente para poder ter uma entrada de recursos, para poder reinvestir
e recolocar esse recurso dentro do seu desenvolvimento, porque tem um projeto maior por trás do grupo, que é o desenvolvimento, aí, enfim, das pesquisas e do protótipo para o uso de diagnóstico clínico. E nessa transição, assim, hoje, ou dos últimos 2 anos, a gente vê uma queda crescente nos recursos, pelo menos por parte do governo, para a ciência, né? Então, a gente vê isso, cortes atrás de cortes. O setor privado, principalmente do diagnóstico, ele está se virando porque ele presta serviço, enfim, ele já está, os grandes players do mercado já, sofrem, mas eles conseguem se estabilizar menos. Agora, vocês precisaram, mais uma vez, ir atrás de soluções. E aí cai no que você estava falando, das oportunidades. Então, o que é oportuno hoje para o Grupo BR4? O que o Grupo BR4 pensa em oportunidades de mercado hoje e para daqui a alguns anos, para realmente você continuar nesse ciclo, né, de representações, de investimento nas pesquisas que vocês têm os seus focos, enfim. Bom, traz para a gente um pouco desse... A gente vive uma circunstância que nos faz pensar que para o mercado de life sciences a gente tem um mundo pré e pós-Covid, né? E é um cenário bastante desafiador, porque, infelizmente, né, as políticas públicas que têm sido implementadas no Brasil nos últimos anos, elas não privilegiam, né, o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, à medida em que as ideologias governamentais elas estão descentralizadas, em que a pesquisa e desenvolvimento ela leva à evolução do PIB naturalmente em alguns anos, é uma pena, né, isso ocorrer, mas ocorre no Brasil e nos coloca com um futuro, né, não muito promissor, né, no desenvolvimento de soluções, de processos, de produtos inovadores, né? E é o grande, a grande motivação, notadamente a grande transformação dos países desenvolvidos, né? Se a gente analisa o número de patentes produzidas nos Estados Unidos ou em um país europeu com aquilo que é produzido no Brasil, a gente vai ver que nós estamos bem distantes desse ranking. E é isso, né, o que são essas inovações que estão atreladas, né, à grande evolução, né, da produção de riquezas de um país. Mas, quando a gente pensa no mundo antes da pandemia, né, a gente vinha trabalhando e se desenvolvendo, apesar da diminuição da aplicação dos recursos, porque a gente tem, além do mercado acadêmico, propriamente dito, das pesquisas que são realizadas nos laboratórios das universidades públicas brasileiras, a gente também trabalha com os laboratórios de indústria e com os laboratórios de diagnóstico. A indústria, ela tem, né, um processo bem definido, e à medida em que isso ocorre, eles têm uma necessidade de consumo, isso se perpetua. Então, quando a gente consegue conquistar um cliente industrial, um cliente de diagnóstico, a gente tem a oportunidade de ter uma programação de venda que se estende por algum período, né? Então, isso nos ajuda a manter, né, um certo volume de trabalho e conseguir, né, se manter, apesar de um mercado tão complexo quanto esse que a gente vive. Quando se instala essa pandemia, imediatamente a gente imagina, puxa, o mercado acadêmico para, porque as pessoas não podem mais ir para as universidades, né, os pesquisadores precisam ficar em home office também, e as pesquisas vão parar de ser desenvolvidas. E aí a gente imagina, vamos ver o que vai acontecer no mercado de diagnóstico. A nossa empresa está no interior de São Paulo, né? O interior de São Paulo, ele, embora existam alguns laboratórios grandes, laboratórios que fazem bastantes exames, né, ou que estão conectados, né, com a rede pública, né, como Instituto Lauro de Souza Lima, enfim,
como os próprios laboratórios das universidades, né? Aqui na cidade de Botucatu, é o Hemocentro da Faculdade de Medicina que faz todos os exames de Covid. Então, quando a gente imagina isso tudo, a gente imagina, poxa, nós vamos vender muito para esses lugares, porque eles vão ter uma demanda, né, de grande volume e a gente está aqui e vamos conseguir trabalhar com eles. Mas aí, de repente, a gente vê que não é bem assim. A gente notou que muito dos insumos que são consumidos nesses locais, eles foram comprados de modo centralizado pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, né? E enviados para o interior. Então, a gente aqui no interior não teve uma grande fatia advinda, né, da introdução da pandemia, da ocorrência, né, do acontecimento dessa pandemia de coronavírus, em virtude dessa centralização de compras. E aí a gente ficou um pouco preocupado, falou, e agora, como é que a gente vai conseguir consolidar a permanência aqui no interior? Bom, aí a gente precisa ser criativo, né? A gente começou a se voltar mais ainda para a indústria, né, a buscar mais clientes industriais, e a buscar as oportunidades que foram ocorrendo nas prefeituras, né, nas cidades, aquele que era o recurso do município. Então, a gente conseguiu se consolidar buscando por esse tipo de oportunidade. Naturalmente, a gente não deixou a empresa num único segmento. Como eu falei no começo, a gente sempre buscou olhar, né, ter um olhar mais abrangente e tentar trabalhar em distintos segmentos, de modo que a gente pudesse, eventualmente, ter entradas distintas. Então, o Grupo BR4 também atua num segmento paralelo, que é na comercialização de equipamentos específicos para o afugentamento de aves, né? A gente teve a oportunidade de se deparar com esse segmento alguns anos atrás, né? Foi uma pesquisa desenvolvida na Europa, na Holanda, né? Onde foi aplicada uma tecnologia laser para fazer o afugentamento de aves, né? De uma forma amigável, sem causar nenhum tipo de prejuízo para as aves, para o meio ambiente ou para o ser humano. Nós achamos a pesquisa fantástica, entramos em contato com a empresa e firmamos um acordo com o Brasil. Então, a gente sempre está buscando outras oportunidades também, né? Não é o mercado de life sciences, não é, mas é um mercado que a gente descobriu por causa desse DNA de pesquisa. A gente está sempre buscando as inovações que ocorrem no mercado. Estamos sempre em busca daquilo que é inovador e transformador de um segmento, né? Como foi o caso dessa questão do laser que repele aves. Então, à medida em que a gente conseguiu, né, ter esse olhar um pouco mais abrangente, a gente foi trazendo outras fontes de recursos para a empresa, né, o que imprimiu um certo crescimento na empresa, apesar da crise, né? Então, é claro que nós não estamos falando do crescimento de empresas que trabalham, por exemplo, com a produção apenas de kits de extração de DNA e RNA, né? A Zymo, por exemplo, que nós representamos, é uma empresa que cresceu inúmeras vezes no ano de 2020, né? Ela se multiplicou cerca de 20 vezes, né? Esse tipo de crescimento industrial, né, ele surfou na crise do coronavírus, né? Foi uma coisa realmente espetacular. E isso ocorreu com grandes empresas, né? Thermo, QIAGEN, Promega, todas as grandes empresas do segmento tiveram altos índices de crescimento em virtude da demanda excessiva, né, de materiais. Eu vou citar, por exemplo, o caso da Eppendorf, que nós somos representantes e é uma empresa, é a nossa representação mais importante. A demanda por plásticos, né, ponteiras, tubos, placas, né, especialmente ponteiras com filtro, ela é tão grande no mundo que mesmo com a construção de novas fábricas,
a Eppendorf não foi capaz de suprir essa demanda. O mercado todo. A demanda mundial é altíssima. Ou seja, eles falam, não, mas mesmo aumentando o turno, aumentando a quantidade de produção, por que não está dando conta? Porque também há uma limitação de matéria-prima, né? A quantidade de matéria-prima disponível para a produção desses insumos, ela também era limitada. Então, mesmo diante desse cenário absolutamente motivador, né? Porque no mundo inteiro, em todos os países do mundo, de repente foi necessário aumentar drasticamente, né, a necessidade, a evolução aí no diagnóstico, mas não era possível realizar a produção desses materiais na mesma velocidade, porque nem matéria-prima suficiente para isso havia, né? E continua assim até hoje, né? Muitas pessoas estão fazendo pedidos desses materiais com um prazo de entrega de 90 a 120 dias, né? Porque dobrou a demanda e dobrou o prazo de entrega também, porque nunca foi tão alto assim, né? Nunca foi alto. Se você precisasse de um produto que é importado, né? Por exemplo, a Eppendorf, as fábricas não estão no Brasil, né? Estão na Alemanha, nos Estados Unidos, tem também fábrica no Japão. Mas, então, o produto é importado, né? Então, não tem aqui no estoque no Brasil, vamos importar. Demoraria 45 dias, aproximadamente. Né? Hoje, não. Hoje são 90 dias. Tem produtos que estão em backorder faz 3 meses e não há condição de fazer a entrega porque não tem matéria-prima para desenvolver industrialização. Então, o cenário, né, de pandemia, ele levou a todas essas transformações, né? E todo mundo tem que se inovar. E isso nos faz pensar no seguinte, né? O que vai acontecer quando essa pandemia for controlada? Porque, apesar de tudo, apesar dos erros políticos, apesar das circunstâncias, né, de que não apenas os políticos, mas nós temos uma boa parcela da população que ela ainda é negacionista, não acredita, né, no quanto esse vírus pode ser fatal, quanto ele pode ser letal, apesar disso tudo, a gente vai conseguir alcançar, talvez, pelo menos até 2023, com toda certeza, né? A gente vai conseguir alcançar 100% das pessoas vacinadas, a gente vai conseguir a evolução das vacinas diante das novas variantes, e vamos controlar essa pandemia. Né? Quando essa pandemia for controlada, essa demanda altíssima dos laboratórios deve diminuir. Né? Com a diminuição disso, né, dessa necessidade de produtos, né, o que a gente vai fazer com toda essa produção? Né? Então, a gente tem que pensar que vai se modificar o mercado a partir de 2023 novamente. A gente não vai voltar ao mercado de 2019, mas certamente ele vai ser diferente do mercado de 2020 e 2021. Então, isso é complexo. Sim, e vai muito de encontro com o que a gente costuma dizer que é a jornada do cliente, né? Eu imagino que em 2011, não, há 11 anos atrás, perdão, quando você começou, que ano foi exatamente que virou as parcerias com representações do Grupo BR4, Will? As parcerias de representação foram ocorrendo ao longo dos anos mesmo, não foi tudo de uma vez. A Eppendorf, por exemplo, que a gente estava falando, ocorreu em 2018. Né? Nós temos uma parceria muito íntima com a Veritas Bio, né? Uma empresa de São Paulo, na qual nós trabalhamos juntos, na verdade. Né? Junto da Veritas, né, isso há 4 anos, né, um pouco mais, né, desde 2016, com a Veritas, que a gente trouxe a New England Biolabs, a Zymo, né, a Invivogen. A Invivogen, por exemplo, ela é uma exclusividade da Veritas Bio para o mercado brasileiro. Né? Mas como nós somos empresas irmãs, né, então a gente usufrui dos benefícios da Veritas. Então, foram ocorrendo ao longo do tempo, né?
lá no passado, em 2011, 2012, a gente começou fazendo contatos com as empresas nacionais, né, como GAK, Fisatom, a Insight, que é uma empresa na cidade de Ribeirão Preto, que trabalha com produtos para pesquisa animal, né? Então, estudos de comportamento, estudos farmacológicos, né, psicológicos. Então, a gente também começou a buscar parcerias internacionais naquela época. Eu me recordo de uma que foi muito interessante, né, que era a Fine Science Tools, que é uma empresa que produz instrumentos cirúrgicos para pesquisa, né? Então, é uma indústria canadense. Nós já fomos representantes de uma empresa norte-americana que se chama Hamilton Thorne. A Hamilton Thorne, ela produz um sistema que se chama CASA, que é um sistema de análise espermática, né? Então, nós fomos parceiros deles por 2 anos, né? Representamos aqui no Brasil. Esse sistema é basicamente usado na análise espermática, tanto na reprodução animal quanto na reprodução humana, né? Então, foi também uma mudança bastante interessante para a gente trabalhar nesse mercado, né, de fertilização. O grupo ele já tateou várias situações, vários cenários, né? O grupo BR4 já tateou aí vários cenários. E nessa sua caminhada, né, à frente do grupo, pensando na jornada do cliente, né? Tipo, no encontro com esse cliente, na entrega de ofertas, de oportunidades, de produtos, enfim, de grandes marcas que o grupo traz, houve com certeza uma transição e progressiva até na assertividade de tudo isso, né? Uma curva de aprendizado muito bacana, com certeza aconteceu aí no seu início até hoje. E você trouxe na conversa oportunidades que o coronavírus trouxe, ótimas oportunidades para uns, necessidade de olhar para o lado interno da casa e falar, ok, o que eu vou fazer com isso? Onde estão as minhas oportunidades? Porque eu não sou um mega, né? Eu sou um micro, eu sou um intermediário, enfim, mas e aí? Estou no meio disso e alguma coisa tem que respingar em mim, e onde essa coisa está? Né? Então, assim, você trouxe essa capacidade de enxergar o todo, e tanto buscando parcerias, grandes marcas, enfim. Aí eu falo, aí você conclui dizendo que tá ok. O que vai acontecer a partir de 2023? Se é que a gente vai poder colocar uma data certa? Hoje, espera-se que seja 2023. Né? E o que vai acontecer com esse cliente, ou com esse lead, com esse prospect seu? Onde ele está? Como que você vai atingir? Então, assim, a minha pergunta agora é basicamente no sentido, o que a tecnologia digital, o que as tecnologias que a gente vê hoje, tudo está em celular, tudo está em tudo, né? A gente tem a internet das coisas, a gente está vendo com um avanço tecnológico muito grande de oferta. Será que a Life Science surfa nesse mercado? As empresas pensam em usar desse viés potencial, né, que a internet tem, que trabalho à distância já trouxe. Hoje você precisou mesmo, hoje não, nos últimos anos, mais ou menos, você precisou trabalhar muito mais de home office, seus funcionários muito mais de home office do que aquela aquele contato, aquele tete-a-tete, né? Então, assim, já houve uma transformação. Indiretamente ou não, vocês já se mobilizaram para isso. Então, traz um pouco na sua fala, da experiência, da sua visão, do que realmente essa parte tecnológica, inovadora, de ofertas, enfim, que o digital pode ou tem potencial para agregar aí dentro da jornada do Grupo BR4, que seja uma nova linha de aprendizado, enfim, que talvez todos tenham que passar por isso, se não sabe. Como você falou, a jornada do cliente mudou, né? Se nós retornarmos no tempo, em 2010, 2011, quando nós começamos, o processo de venda, ele era um processo... Bom, todo processo de venda, ele inicia com a sintonia entre vendedor e consumidor, né? Estabelecer a sintonia com o seu consumidor, né, com o seu cliente, era um processo que demandava
demandava primordialmente de uma visita presencial, de a gente conseguir alcançar o local desse cliente, né, entender o que o cliente desenvolve e então propor os seus produtos dentro daquela perspectiva como uma solução. Esse processo, talvez ele nunca se modifique completamente, a gente precisa entrar em sintonia com o nosso consumidor, seja ele qual for o canal, mas ele demandava uma atuação presencial, ele demandava que a gente fosse até o cliente, né, e conseguisse apresentar os produtos que a gente tem como uma solução para o trabalho que ele desenvolve. Bom, isso posto, ao longo dos anos foram ocorrendo algumas modificações, né? Antes da gente chegar na pandemia, a gente já começou a ver que o mercado digital, né, que os e-commerces, eles já começavam a trazer os produtos de life science para a venda online. Claro que ainda um pouco mais timidamente, produtos de consumo, nada com produtos muito especiais ou produtos específicos. E né? Principalmente produtos de saída, né? Principalmente produtos de saída. Isso. Os produtos de alto valor agregado, eles demandam uma discussão técnica, né? Uhum. Para você compreender tanto do ponto de vista do que ele é capaz de fornecer de soluções, até para você entender se você consegue desenvolver a operação, né? Há equipamentos que são tão complexos que você precisa ter um técnico muito especializado nele, né? Então, muitas vezes, o perfil do cliente não é para comprar um equipamento, mas sim para comprar análise em um lugar especializado. Então, a gente precisa compreender isso também. Uhum. Né? Mas essa jornada foi se modificando. E a gente foi notando, né, até por questões de segurança, que o acesso aos laboratórios e às indústrias foi também diminuindo, foi ficando mais difícil, né? Então, a gente começou a chegar nas universidades e os laboratórios começaram a ter portas eletrônicas, né, com abertura por cartões ou por impressão digital, né? E aquilo que antes era mais simples, a gente chegava, abria a porta, entrava e praticamente surpreendia um pesquisador, né? Ele acabava nos atendendo pela surpresa de nos ver ali, ficou mais difícil, a gente precisou agendar, precisou programar isso por e-mail, e aí a gente tem que entrar dentro de um aspecto que diz respeito à rotina do cliente, né? Era, por exemplo, mais simples a gente sair em visitações dentro de uma universidade e em um dia visitar 10, 15 laboratórios, né? Era possível, dependendo do tempo que você gastasse em cada lugar. Claro que, à medida que você entra num laboratório e o papo rende, às vezes você fica um período inteiro com um pesquisador. Mas, muitas vezes, não é assim, né? É uma visita rápida, você pode, às vezes, entregar um material gráfico, né? Falar para ele de um aparelho que é mais nitidamente do interesse dele, né? E você vai deixar aquele local. Se você for em todo lugar falar de todo o portfólio, as pessoas vão começar a ficar com raiva de você, que você vai ficar lá o dia inteiro, né? Então, a gente não pode fazer isso, né? A gente tem que ser pessoal e tentar descobrir o que o pesquisador precisa, né? E aí, isso a gente vai notar que não é só com Life Science, né? Com o mercado em geral se modificou também, né? Como que cresceu, né, esses grandes portais, né, de marketplace, como Lojas Americanas, Submarino, Ponto Frio, Magazine Luiza explodiu, né? Cresceu diversas vezes, né? Isso ocorreu em todos os segmentos. Por quê? Porque a experiência de compra, né, de produtos que você já conhece um pouco, ela ficou mais simplificada. Você fala, não, eu não preciso ir até um determinado ponto de venda, eu não preciso que o vendedor venha aqui. Eu compro isso diretamente do meu telefone celular, né? E é um processo muito rápido, né? Houve uma grande evolução nos sistemas de logística, né? Hoje você faz uma compra via Mercado Livre e ele te entrega no dia seguinte,
Isso é fantástico, né? Então, a evolução tecnológica, né, a evolução também na velocidade em que a informação transita, né, e a concatenação dessas informações pelos segmentos de e-commerce, né, de venda digital e de logística, ela tornou o processo muito simples, muito rápido, né? Então, isso faz a gente pensar, será que vai ter lugar para mim como vendedor no futuro? Né? Porque à medida em que a velocidade da informação se amplia e que a capacidade de apresentação digital evolui, né? Será que eu vou conseguir apresentar tecnicamente um produto complexo de tal forma que o meu cliente compreenda e não precise mais que eu o visite, mesmo, né? Porque a gente não é um vendedor de produtos simples, de produtos básicos, simples, que não precisam de explicação, né? A gente não está, por exemplo, vendendo, né? Eu costumo dizer o seguinte: imagine que você está comprando uma camiseta, né? Uma camiseta é um produto que a gente compreende muito bem, porque a gente usou esse produto a vida toda. Então, a gente compreende bem, a gente nós conhecemos nossas medidas, sabemos como aquilo provavelmente vai ficar, e então, não é muito difícil você arriscar uma compra dessa digital. Agora, para um produto complexo, demanda explicações técnicas também complexas. E então, nós não somos um vendedor de produtos que são fáceis de compreender, nós somos consultores técnicos. Talvez as coisas vão caminhar por um bom tempo ainda de forma... Hoje é muito comum falar forma híbrida, né? Mas vai precisar. Realmente são produtos especializados e que essa apresentação, essa conversa, ela acaba sendo uma necessidade, né? Mas eu acredito que o mercado Life Science, sim, pelos números e pelo que a gente vem acompanhando, ele tem tudo para ter um potencial também no meio digital, né? Isso a gente tem dados que nos motivam a isso. Agora, obviamente, é uma questão de conquista, é uma questão de mostrar facilidades, mas eu acho que, como você está pontuando, essa apresentação no sentido de quais são as potenciais soluções para produtos de valor agregado muito alto, porque sabemos que não é assim, né? Simplesmente, vou lá, vou comprar um equipamento X que custa na casa de vários zeros, e aí, né? Como que isso vai ser? Qual vai ser a minha experiência? Eu vou testar, vou experimentar. Assim, em carro a gente compra assim. Eu posso te citar, né, como exemplo, eventualmente a gente consegue, né, comercializar produtos de alto investimento, né, produtos de alto valor agregado. Mas quando a gente trabalha com esses produtos, eles não são processos de venda que iniciam e terminam em horas. Na verdade, às vezes eles duram anos, né? Recentemente eu vendi um equipamento para uma empresa e esse equipamento ele foi um processo de venda que começou no início de 2020. A concretização da venda ocorreu em outubro do ano passado. E, por consequência, entre o fechamento do negócio, a produção do equipamento especializado, customizado, a entrega e o recebimento, né, isso também veio ocorrer em maio desse ano, ou seja, né, teve a consolidação financeira de um projeto de venda, nesse caso, ela perdurou por cerca de 17 meses. Então, né? Começou em janeiro de 2020 e consolidou no caixa da empresa em maio de 2021. Então, isso é muito importante a gente compreender, né? O mercado especializado como esse, ele tem processos muito longos. Né? E ele não depende só da vitrine do produto, ele depende da entrega de solução que o produto tem. Que é essa parte da jornada, né? Porque o mercado Life Science, a gente vê... Obviamente que tem produtos que você já está acostumado a usar, como você citou, as ponteiras. Isso é uma coisa simples, não tem variação, né? Só não sei tamanho, volume, enfim, e modelo.
Mas você é coisa que corriqueira, você compra. Agora, pensar num equipamento mais sofisticado, muito mais especializado, com uma tecnologia envolvida, não depende da vitrine. Depende, sim, da vitrine, porque ele tem que estar ali à disposição do cliente. Sim. Mas existe uns bastidores aqui muito ativo de conteúdo, de informação e de entrega de soluções do equipamento. Não tem como. Então, isso é nítido, a gente vê isso de uma forma muito clara. Todo esse aspecto, né, da jornada do cliente, aí faz a gente pensar, né, do que já evoluiu e diante da pandemia, né, com a necessidade do afastamento, né, do isolamento social, fatidicamente aquele trabalho que era muito mais sensível para a gente, né, de ter uma reunião presencial para apresentar e discutir um equipamento, precisou se modificar para a interface como a que a gente está hoje, né? Eu estou aqui no escritório da BR4, você está aí na Biostock, e nós estamos conversando, estamos batendo nosso papo aqui tranquilamente. E a nossa jornada com o cliente também está tendo que passar por essa interface. Então, eu creio que mesmo no mundo pós-Covid, isso não vai, a gente vai continuar, como você disse, de forma híbrida, né, utilizando as ferramentas digitais. Não vejo como a gente parar de usar isso, até porque tem alguns aspectos interessantes que a gente passou a observar. Quando a gente faz reuniões, né, digitais, o cliente ele se organiza para aquele horário, ele não precisa mudar nada na rotina do laboratório para receber alguém. Ele simplesmente está no computador dele, ele acessa o programa de videoconferência e a gente começa a se comunicar. E eu estou aqui no meu escritório, né? Quando a gente vai visitar alguém, implica que a gente precisa se preparar para uma viagem, pegar um veículo, chegar até aquele local. Dependendo da distância, você precisa ir antecipadamente, ficar num hotel e por aí afora, né? E, então, ir ao encontro do seu cliente. Para o cliente, ele se prepara para nos receber, ele acaba tendo que, olha, vamos dar uma organizada melhor aqui nesse ambiente, porque nós vamos receber, né, um visitante, por favor, vamos preparar um cafezinho, né, tal, isso e aquilo, que são coisas tipicamente, né, do comportamento brasileiro, que a gente gosta de bem receber as pessoas que vão nos visitar, né? Então, ficou mais simples, ficou mais barato a ferramenta digital, né? E você consegue controlar melhor o horário, o tempo que você dedica àquela atividade. Então, com isso tudo, eu não acredito que essa ferramenta vai se modificar para o pré-pandemia, a gente vai usar menos a videoconferência, né? Ela tem encurtado distâncias, né? Essa semana, por exemplo, eu tive uma reunião com clientes da Petrobras, no Rio de Janeiro, e a gente fez isso, eles me ligaram, em 15 minutos a gente se reuniu, né? Se eu tivesse que ir até lá, eu teria que fazer uma programação, pegar um veículo para um aeroporto em Campinas ou São Paulo, pegar um avião para o Rio de Janeiro, de lá pegar outro veículo até o cliente, entendeu? Isso demoraria dias. E depois de uma ligação telefônica, nós nos reunimos em 15 minutos. Então, a gente encurta muitas distâncias e facilita com que a informação também chegue até lá. Então, que vamos perder isso. Esse exemplo que você está trazendo, né, isso já existia antes. Ele só era assim, muito impessoal, não dá, eu prefiro receber, eu tenho que conversar, quero aquele aperto de mão. Então, as pessoas colocavam como prioridade o encontro. A viagem de um dia, o custo de hotel com a viagem, o risco que você está tendo de transportar, né, para o local, enfim. Então, nós somos latinos. Não é? Então, assim, mas aí a pandemia veio e falou assim, cara, desse jeito... aí desse jeito não dá mais. Por quê? Porque ninguém pode sair de casa. Então vou fechar a porta, vou parar de trabalhar, vou parar de ir atrás de parceiro, eu preciso vender o negócio aqui, porque é aquela história, velho, os boletos chegam para pagar. Sim, mas nós somos seres absolutamente sinestésicos.
nós somos muito mais sinestésicos do que visuais. Então, a gente precisa do toque, a gente precisa da presença, precisa do abraço, do aperto de mão. Parece que isso facilita, né? E facilita mesmo o processo de sintonia entre as pessoas, né? Então, a gente sente falta, né? Sentimos falta disso, né? Talvez lá pro cidadão que nasceu numa cultura saxônica, né, ele se sinta mais confortável com os mecanismos digitais, né? Porque eles têm, pela sua própria cultura, né, um processo, né, um pouco mais visual, um pouco menos sinestésico, eles se afastam um pouco mais, né, não é de tanto contato, são bastante diretos. A gente vê isso nos nossos relacionamentos com os parceiros, né, internacionais, né? E esse calor latino faz da gente, né, buscar mais por essa sistemática, né, de trabalho presencial. Até o ponto que falou, não dá mais, né? Não dá mais, a gente tem que evoluir. Então, aí, isso que a gente está fazendo hoje, em curta distância, não precisa de grandes preparos, né? Nem para você iniciar uma atividade, nem para você ofertar algo para quem está te visitando, assim, para a pessoa que vai estar contigo naquela reunião. Então, assim, isso cortou tempo, custo, deu agilidade, só que a gente só experimentou isso sendo obrigado a fazer. Fomos obrigados. Porque se não fosse obrigado, estaríamos pegando avião daqui, eu estou em Brasília, estaríamos pegando avião de Brasília, indo para São Paulo, domingo de manhã, e aí o William, bom dia, me dá um cafezinho, vamos começar a gravar. Aí coloca todos os aparatos de gravação e não sei o que, e mede som. Nós somos obrigados a fazer diferente. E está sendo bom, não é ruim. Trouxe coisas boas. Consegue, né? A gente consegue. É possível desenvolver mesmo sem a presença e com a nossa criatividade, né? Eventualmente dar um aspecto mais caloroso para esse processo como um todo, né? Show de bola. Bom, acho que de conteúdo, de experiência, história, eu acho que foi muito bom, William, contar aí com a sua presença, sua disponibilização. Acho que você, à frente do Grupo BR4, tem uma história fantástica como gestor, inovador, cara que entrega realmente soluções, nunca ficou parado. A gente tem aí uma história antes, né? Um conhecimento, assim, de desafios pessoais, querendo ou não, falando aqui para os ouvintes, nós temos uma amizade por trás desse bate-papo. Então, assim, quero parabenizar o trabalho, todos os desafios. Eu sei que foram inúmeros desafios e que você vai dormir, assim, pensando no que fazer, mas no dia seguinte eu conheço o William. Ele acorda, se prepara e vai em busca de soluções. E assim você fez e está fazendo com muita classe essa gestão aí do Grupo BR4, parabéns. Pessoal, bate-papo Bistock é isso, é entrega de conteúdo sobre o mercado Life Science, posicionamentos de empresas, de oportunidades. Esse bate-papo vai continuar, fiquem atentos às próximas entrevistas. E, William, por favor, finalize aí com um pouco da sua resiliência de mercado, alguma indicação, alguma inspiração que realmente te motivou a toda essa trajetória. E, mais uma vez, obrigado aí pela presença no nosso bate-papo Bistock. A gratidão é toda minha. Para mim é um prazer imenso, né, participar desse trabalho junto com você. Eu digo o seguinte, né, muitas vezes a gente, né, que começa a empresa assim, pequenininha, né, uma pessoa só, né, nós costumamos chamar de empreendedor. E às vezes eu tenho até uma certa preocupação, porque eu assisto tantos empreendedores geniais, né, que eu falo, poxa, eu acho que esse adjetivo talvez, né, não caiba para mim, porque tem umas pessoas que nos inspiram o tempo todo, né? E eu comecei a pensar o que é ser um empreendedor, né? E em muitas definições que existem, talvez uma delas seja que é uma pessoa especializada na solução de problemas. E aí eu
Muita gente sempre, né, quando termina uma conversa, fala, e aí, o que você me indica? Você quer me indicar qual um livro que te inspira alguma coisa? E recentemente eu assisti um filme e eu achei interessante, até assistir pela segunda vez, e tem muito a ver com isso que a gente faz, né? É um filme que se chama Perdido em Marte, que é estrelado pelo Matt Damon, e no fim do filme tem uma frase que é bastante impactante, né? Dependendo do lugar e da circunstância em que você está, tudo que você precisa fazer é solucionar um problema. E depois que você solucionar um problema, você pega e soluciona outro problema. E quando você terminar o segundo problema, você soluciona o terceiro problema. Se você solucionar muitos problemas, pode ser que você sobreviva, né? E eu acho que a vida da gente nos negócios é isso todos os dias. Todos os dias a gente acorda e soluciona um problema. Quando aquele termina, já tem outro na fila de espera. E assim é o tempo todo. Se nós solucionarmos muitos problemas, certamente a gente vai conseguir sobreviver, né, se manter no mercado e eventualmente evoluir, né? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é essa, né? Não se permita afastar, não se permita acovardar diante de um problema, né? Diante de um problema, pega ele pelo pescoço e soluciona. Diante disso, a gente certamente vai conseguir evoluir, né, e se manter diante de todas as circunstâncias, né? E, claro, espero que todos possam ter acesso, né, à vacinação, ficar seguros e que em um tempo muito mais curto do que a gente realmente sabe que vai acontecer, todos estejam protegidos, né? Mas essa é a grande questão da sobrevivência, né, num mercado tão agressivo, tão complexo, né, e tão mutante quanto tem sido, né, trabalhar no mercado brasileiro. Precisamos solucionar problemas, né? Maravilha, maravilha. William, obrigado mais uma vez. Imagina. Pessoal, esse foi mais um episódio do Bate-Papo BioStock. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Grande abraço. Obrigado.